Olá, esse é o Conexão. O conceito de família tem mudado bastante na última década. As próprias estatísticas do IBGE identificaram que a tradicional formação pai, mãe e filhos já representa menos da metade dos lares no país. E as histórias são cada vez mais variadas. Casais gays, de lésbicas, pais e mães solteiros, avós que criam netos. A gente agora vai falar de uma outra composição conhecida como coparentalidade. O termo é genérico, mas tem sido muito usado naquelas situações em que pais sem vínculos sexuais ou românticos decidem gerar uma criança e dividir o trabalho da criação. Esse acordo pode começar inclusive pela internet. Quem vai explicar para a gente essa nova configuração familiar é a Thaline Schneider, que é criadora do site Pais Amigos, e o Breno Rosostolato, que é psicoterapeuta e educador sexual. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Thaline, eu imagino assim que as razões que levam as pessoas a criarem uma família com essa característica, as razões são muito variadas, mas todas as pessoas, claro, partem desse sentido, desse sentimento comum de querer ter um filho, né? Sim, exatamente. Na verdade, são variadas os motivos para o pessoal procurar esse tipo de família, e é uma coisa que já vem de dentro, desde a infância, né? E só que as pessoas não sabem explicar, porque a gente vive numa sociedade que é natural a pessoa crescer, casar, se reproduzir, né? Então, mas a gente cada vez entende mais que isso não é necessário. As pessoas não são obrigadas a casar, não são obrigadas a terem filhos. Existem casais que não têm filhos, existem pessoas que querem ter filhos e não querem casar. Então, é por isso que a gente está fazendo esse trabalho, não é para incentivar as pessoas a terem filhos sem um relacionamento, é para oportunizar para quem não quer ter um relacionamento conjugal, né, poder também constituir sua família, porque até pouco tempo atrás, quem não queria casar ou ficava, ou não tinha filhos mesmo querendo, ou partia para a produção independente. Entendi. Então é uma alternativa, uma outra forma, uma mais. É aquela velha coisa, né, que a gente sempre fala, você não é obrigado a fazer nada. E isso é uma oportunidade para quem quer vivenciar uma outra experiência, né? E Breno, a ideia tradicional de família sempre está muito calcada nessa noção de casal, de núcleo afetivo. A coparentalidade é diferente disso? Absolutamente. Pelo contrário, eu imagino inclusive que quando duas pessoas se encontram com o propósito de terem um filho, existe muito amor, muito afeto, né, nessa relação. Então eu diria que a coparentalidade, pelo contrário, ela vai justamente reforçar o afeto das pessoas, né, e essa ideia da responsabilidade e do respeito, né, a essa criança que é desejada, que é planejada. Existe todo um compromisso também, e eu acho que isso é extremamente amoroso, né? Eu costumo brincar com as palavras, né, que falam sobre novas configurações familiares. Não sei se são novas, são outras, porque são famílias que já existiam, sempre existiram, né? Essa diversidade familiar, ela sempre aconteceu. A gente que tem a mania de dar um nome novo para as coisas. Né? E a tradicionalidade, ela acaba detendo fica com holofotes, né? Parece que passa a centralizar e quase que se cria uma norma, né, de como se lê ou como pode ser uma família. E pelo contrário, as famílias estão aí, a diversidade e a pluralidade familiar está aí e existe afeto, né, com propósito, né? Com certeza. E olha só, eu queria mostrar um vídeo que resume o conceito de coparentalidade. Essa ideia é nova para você? Então veja como é. Oiê! Meu nome é Olga, tenho 7 anos e sou muito amada pela minha mamãe e pelo meu papai. Estou aqui para contar a minha história, que é um pouquinho diferente dos contos de fadas que vocês estão acostumados. Meus papais não moram juntos e nunca moraram. E olha, eles nem sequer namoraram. São apenas bons amigos. Eu comecei a ser amada, sonhada e desejada muito antes deles se conhecerem. Eles me queriam tanto, mas não queriam se casar. Diferente, né? Um dia, eles descobriram uma rede social em que as pessoas que sonham em ter filhos se procuram e até se encontram. Pelas afinidades, os caminhos deles se cruzaram, então meus pais se conheceram e começaram a planejar tudo sobre mim. Em seguida, eles fizeram todos os exames necessários
para garantir que eu nascesse bem saudável. Papai e mamãe escolheram me fazer por inseminação. Foram 3 tentativas e o tão esperado positivo. Bom, esse vídeo que a gente acabou de assistir está na plataforma que a Thaline criou. E eu queria que você contasse, Thaline, para a gente um pouquinho da sua história. Como é que você chegou até essa plataforma? Assim, claro que tem uma questão pessoal, você procurou esse tipo de configuração familiar também. Como é que foi esse processo? Na verdade, eu sempre digo que foi meio que automático, foi acontecendo, assim, foi quase por acidente, uma maternidade por acidente. Não, mas foi assim, um dia eu pesquisei na internet, assim, eu tinha muita vontade de ser mãe, sempre tive, desde pequena, e aí eu coloquei na internet, assim, quero ter um filho sem casar. E aí eu encontrei 2 artigos do Breno e do Dr. Rodrigo, e eu pensei assim, nossa, então não sou tão louca, né, não tô sozinha nessa, né, é possível, né. Então, a partir dali eu criei uma fanpage no Facebook chamada Faça um Filho Comigo, que essa fanpage eu postei ali os artigos e uma reportagem de TV que tinha sobre a coparentalidade nos Estados Unidos, né? Então, e daí eu paguei, impulsionei, né? Selecionei alguns públicos e o pessoal começou a curtir. E aí as próprias pessoas que curtiam tiveram a ideia de criar um grupo fechado para poder ficar um pouco mais privado, para não se expor, né? E o pessoal começou a usar como classificado mesmo, né? Botava foto, nome, diziam o que queriam, tipo, a profissão, a idade, o que procuram na pessoa, como esperam que seja o pai e a mãe amiga, né? E aí as pessoas começaram a ler, curtir, aí procurava no chat, né? No Messenger ali fechado. E a ideia cresceu e virou... E daí, na verdade, o pessoal lá mesmo começou a conversar que a gente queria um espaço nosso, assim, que não fosse no Facebook, fosse Entendi. Fora, para ficar um pouco mais seguro, mais reservado, né? Então, a partir dali que surgiu a ideia e, então, assim, faz mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a pensar em executar mesmo o site e agora dei mais ou menos 1 ano para ele... todos os trâmites que teve. Sim. E para programar ele mesmo, eu tenho um programador, né? Ele fez em 2, no máximo 3 meses, aí a gente lançou em julho do ano passado. E aí a plataforma existe, né? E daí de lá a gente pode tirar estatísticas e, por exemplo, agora nesse mês 500 novos cadastrados, mês passado foram 300, né? Então cada vez vem crescendo mais, é quase 20-25%. E a lógica como você estava explicando, é como se fosse uma rede social mesmo, né? A pessoa cria um perfil ali, ela pode usar alguns... a gente está vendo aqui o site. A pessoa coloca ali filtros também, do tipo de relação que ela está procurando. Agora, em relação à ideia, essa ideia, Thaline, você enfrentou muito preconceito por defender uma maneira como essa de configuração familiar? Sim, bastante. Mas é aquele preconceito velado que existe, assim, quando qualquer pessoa, assim, seja homem, seja mulher, diz, eu não quero casar, não quero ter filhos. Aí vem aquela pressão, não, tu fala isso porque tu é jovem, um dia tu vai querer, sabe? Mas tem pessoas que nunca querem. E a gente tem que respeitar. As pessoas são livres, elas podem fazer o que elas quiserem, desde que não prejudique os outros, né? Agora, Breno, por que isso mexe tanto com as pessoas? Assim? Por que assusta tanto você falar numa outra configuração familiar? Primeiro que assim, eu parabenizo muito a Thaline porque eu acho que tem que se levar informação, né? O conhecimento ele não vem pronto, a gente tem que construir. E eu acho que essa construção ela vem através de debates, então é muito importante a gente poder levar isso para a sociedade para poder primeiro desmistificar essa ideia quase de uma totalidade, né? Assim, de que o conceito de família ele é normótico, né? De que ele é uma norma. Não, a norma ela deixa de contemplar inúmeros outros formatos, né? Familiares também. E isso acaba rompendo um pouco com esse conceito social. Eu acho que existe uma ruptura social justamente por conta disso, porque é propagada essa ideia da tradicionalidade e esquece de dar holofotes, dar visibilidade a inúmeras outras pessoas, famílias, conceitos, maneiras de ser, tanto de vivenciar, tanto afeto, sexualidade, enfim. Quando a gente fala sobre família, é um aspecto muito delicado ainda, né, para a sociedade, porque a família tem aquela ideia do sagrado, né? A família se forma pelo sagrado. E aí, quando você questiona esta família, é como se você estivesse questionando esse sagrado. E a ideia não é essa, né? A ideia é a gente repensar
a ideia de família, os conceitos de família e contemplar que essa família ela também é plural, que nós não estamos ali rompendo com nenhum aspecto religioso, sagrado, mítico. Exatamente. Agora, na prática, Thaline, talvez você possa relatar aqui, não precisa, claro, dar nome das pessoas, mas alguns exemplos de pessoas que procuraram a plataforma e que, de fato, constituíram essa família nesse modelo de coparentalidade. Como é que isso funciona? Tipo, os pai e mãe não têm esse vínculo sexual, eles não são um casal, mas como que é na prática essa convivência? Bem, como eu sou idealizadora do projeto, eu tenho contato com as pessoas que já conseguiram, já têm seus filhos, né? São até amigos pessoais, assim. Uhum. Então, eles me contam que, na verdade, funciona... É como se fosse um casal divorciado, sem briga, né? Então, sem a parte ruim do divórcio, né? Porque, assim, ó, o que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é estipulada na justiça, né? Depois de um divórcio, quando os pais, mais ou menos, se entendem, estão em harmonia ou tentam ficar em harmonia, né? Porque um divórcio sempre é uma coisa traumática. Nos primeiros anos, o casal não se entende, né? Porque existem mágoas e, né? Então, assim, o que acontece? A guarda compartilhada, tecnicamente, é para os pais que se dão bem continuarem criando aquele filho que eles fizeram juntos, né? Porque a conjugalidade é uma coisa e terminou. A parentalidade é para sempre, né? Enquanto existir o filho e os pais, ela vai existir. Então, assim, eles estão em harmonia, eles não deveriam estar, né? Os pais divorciados, eles constroem essa harmonia ao longo do tempo ou não, né? Na coparentalidade, que a gente chama de responsável e planejada, porque ela já o filho já é amado antes de ser concebido e antes de tu saber quem é o pai do teu filho, né? Tu quer muito ter esse filho. Então, o que acontece? É a mesma coisa que o casal divorciado, só que eles nunca brigaram. É tipo assim, ó, o filho... Por isso que eu digo, pra mim, coparentalidade é sinônimo de guarda compartilhada. É um projeto comum. Então assim... Mas aí vão dizer assim, mas precisa morar junto, precisa morar separado, pode ser de outro estado. Assim, ó, eu sempre digo lá, quando eu vou tirar a dúvida dos usuários, né? Eles, mas e se for de muito longe? Eu digo, olha, não é proibido uma pessoa, sei lá, do Paraná fazer um filho com alguém do Amapá. Uhum. Tá, é longe? Mas se os dois tiverem consenso e quiserem e puderem viver daquela forma, beleza. O que não pode, por exemplo, é alguém que quer um pai presente todo dia, fechar uma parceria com um pai de longe que vai ver 3 vezes por ano. Não dá. Porque a gente tem muita mulher que vem daquela ideia da produção independente, né? Então, assim, ela não quer casar, vou fazer um filho sozinha. Aí ela descobre a coparentalidade, né? Então, que legal, meu filho vai ter um pai. Mas esse pai não precisa ser tão presente. Se ele vier de 15 em 15 dias visitar, né? Então, é aquilo que eu digo, cada um tem um desejo e aí tem que encontrar uma pessoa que tem um desejo semelhante. É por afinidades, entendeu? Então, mas dentro dessas afinidades, pode ser de diversas formas. Eu queria fazer um outro questionamento agora, mas e do ponto de vista legal? O que diz a legislação a respeito da coparentalidade? E quem vai falar com a gente sobre isso é o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Rodrigo, você me ouve bem? Sim, estou ouvindo. Maravilha, você está acompanhando aí a nossa conversa. Sim, eu pergunto para você, como é que esse conceito de coparentalidade ele é antigo, mas ele ganhou uma nova aplicação, não é isso? Não há uma legislação prevendo isso, né? Porque essa formatação, na verdade, é nova, né? Não há termos legislativos, não havia uma previsão disso. Mas também não há uma proibição, né? Assim como não havia uma previsão de produção independente e outros formatos. Assim também na coparentalidade. Não há uma previsão, mas não há uma proibição. O que as pessoas têm feito para garantir, e é bom que se faça, assim como no casamento, é bom deixar claro as regras patrimoniais do casamento, por exemplo, aí é bom deixar claro as regras dessa convivência. Então, é conveniente se fazer um contrato. Pode ser um contrato particular, uma escritura pública, né, estabelecendo essas regras dessa convivência. Como, por exemplo, qual será o nome da criança, mas principalmente sobre a guarda compartilhada, sobre o convívio, né, desse filho que vai nascer, né, dessas pessoas que não foram casadas ou não são casadas. Quer dizer, então a sua primeira orientação para quem pretende criar uma família com essa configuração é deixar tudo muito bem estipulado nesse acordo, né? Sim, por escrito, né? Porque as pessoas
mudam de ideia, as coisas mudam no meio do caminho, pode ser que esse pai e essa mãe estabeleçam um novo vínculo, se tem interferência, então é conveniente deixar isso estabelecido. Mas eu acho que a possibilidade disso dar certo é muito maior do que de alguém que teve uma conjugalidade, né? Porque quando entra sexo na relação, tem a parte boa, mas no final costuma atrapalhar. E como esse não tem sexo, em geral não tem, né? Isso tem uma probabilidade maior de criar filhos com mais responsabilidade, sem brigas, né? E aí é uma questão, uma dúvida que me surgiu agora aqui. Se o pai ou a mãe, no meio do caminho, desiste de prestar esse cuidado, ter esse zelo pela criança, enfim, de cumprir o papel, né? Como é que fica essa situação? Ele pode ser cobrado judicialmente? Como é que é? Sim, porque uma vez tendo engravidado ou tendo nascido essa criança dessa formatação parental, caso não cumpram o acordo, pode-se buscar o cumprimento dele na justiça, ou mesmo se não tiver na justiça, pode-se buscar uma regulamentação, como qualquer casal que se separou, né? E aí, então, isso não faz diferença. Então, vamos que alguém foi ingênuo e falou, olha, eu acredito e acho que não precisamos fazer o contrato escrito. Claro que é conveniente, mas vamos que alguém opte por isso e depois dá errado. Basta buscar na justiça uma regulamentação dessa convivência, como acontece com qualquer outro casal. Entendi. É mais simples do que as pessoas imaginam. E, Rodrigo, a gente está falando aqui de coparentalidade e meio que trabalhando com a ideia de que são duas pessoas que vão gerar uma criança. Mas é possível trabalhar com a ideia de multiparentalidade, mais de uma pessoa sendo aí o pai e a mãe dessa criança? Sim, sim. O fenômeno da multiparentalidade, né, foi uma tese desenvolvida pelo IBDFAN, inclusive, ele já foi absorvido até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, que já admite isso. Já existem muitos julgados, muitas decisões no Brasil, em vários estados, da possibilidade dessa multiparentalidade. O mais comum da multiparentalidade é o padrasto que, exercendo a função de pai, acaba registrando o seu enteado como filho. Então já tem gente com 2 pais, por exemplo, na certidão de nascimento e uma mãe. Depois, em decorrência disso, e não teria como negar, os tribunais começaram a autorizar também que nesses casos que nós chamamos de famílias ectogenéticas, que são as famílias constituídas com a ajuda de inseminação, de técnicas de reprodução assistida, também os tribunais têm autorizado. Tá certo. Rodrigo, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Conexão, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. O Rodrigo estava comentando aqui um aspecto que eu queria trazer. Em geral, a criança, no fim das contas, é gerada por inseminação artificial. Geralmente esse é o processo, nesses acordos. Não, pode ser. É uma alternativa também. Mas pode ser um método comum também, tradicional. Pode. Na verdade, lá pela plataforma, pelos cadastrados, a gente tem uma porcentagem assim de 51%, eles buscam a reprodução tradicional, né, sexual. Uhum. E aí 49%, quase 50% a inseminação caseira, que é um procedimento não sexual, mas não é em laboratório, né? É feito em casa. E depois eles procuram a inseminação artificial e depois a fertilização in vitro, em menor porcentagem. Mas até por causa dos custos, né? Uhum. Mas tem um outro detalhe, que até não sei se depois o Dr. Rodrigo pode falar. O Conselho Federal de Medicina não tem regulamentado a coparentalidade em laboratório. Isso é bem sério, assim, sério no sentido que a gente vai fazer um movimento, uma luta para tentar regulamentar. Acontece, né? As clínicas, elas acabam fertilizando amigos, né? É que assim, ó, por exemplo, eu ir na clínica de fertilização e dizer assim, ó, me insemina deste meu amigo. Isso não é regulamentado. Isso teoricamente não poderia ser feito, né? Porque não está regulamentado, né? Mas assim, há 4 anos atrás entrei em contato com o conselho e eles me disseram que a regulamentação deles vai mudando conforme a demanda da sociedade. Então, por isso eu acredito que futuramente seja regulamentado. Assim, não é ilegal, não é uma lei, é a regulamentação do conselho. Aí o que está acontecendo na prática? Amigos meus lá do grupo vão em clínica, foram, né? E alguns tiveram que apresentar um documento de união estável, né? Tiveram que fazer como se para passar por casal, né? E esses dias teve uma moça que disse que não pediram nada.
né? Então, assim, que ela chegou lá, levou o amigo, né, o pai do filho. Enfim, acho que talvez numa situação como essa, a melhor sugestão é procurar um auxílio jurídico também, né? Para que a pessoa também não incorra em nenhum ato ilegal. Sim, a gente sempre recomenda, né? Porque tanto que o Dr. Rodrigo falou da questão do contrato, né? Então, assim, ó, sempre ter um suporte jurídico, um suporte psicológico também, né? Então, assim, para essas questões, para tirar as dúvidas. Claro que eu faço isso muito lá no grupo com o pessoal, né? Mas assim, ó, eu tenho todo o suporte do Dr. Rodrigo, do Breno, né? Que são as pessoas que eu encontrei primeiro. No próprio site tem essas orientações de cunho mais jurídico. As pessoas encontram essas informações lá. Sim, a gente tem algumas notícias, algumas informações, mas é que como eu ainda atuo sozinha na plataforma, eu não dou conta da demanda, né? Então a ideia é, tipo assim, futuramente começar a produzir mais material, mais conteúdo, com mais informações. E futuramente a gente quer prestar o serviço, oferecer profissionais. Tanto da área jurídica quanto psicológica e até financeira. Porque para planejar uma família com responsabilidade mesmo, vamos fazer até o planejamento financeiro dessa família. Você fez uma enquete lá nas ruas de Porto Alegre sobre a coparentalidade. Eu queria mostrar agora um pouco das opiniões que você registrou por lá. Vamos ouvir então. Inovadores. Eu aprovo. Aprova? 100%. Tu faria? Eu faria, sem dúvida. Acho massa. Acho interessante porque, na verdade, a família... Às vezes a gente escolhe, né, a família, principalmente questão de amizade e tal. Tem muita gente que não se dá bem com a família e vai lá e tem como família os amigos. É uma evolução para a sociedade, sem dúvidas, né? Eu acho que tem a crescer esse projeto, enfim, o que for essa opção, né? No mundo moderno, digamos. Eu sou um pouco conservador ainda, para mim não cola. Por que não? Eu achando que não, esse negócio não funciona, eu acho que não tem como. Eu acho que não tem problema nenhum, eu sou aberto a esse tipo de coisa, sou casado, tenho filhos, mas eu acho que cada um vive a vida do jeito que quer e que acha que é melhor. Se todo mundo viver feliz, está ótimo. Eu discordo um pouco, eu acho que tem que ter um pouco de estrutura familiar, no sentido de... Até porque a minha família de interior, a dele também. Tem família de interior, eu acho que a gente é diferente. Eu acho que... acho um pouco avançado as coisas. Tá muito real isso, tá muito acontecendo muito e eu acho que tem que ter aceitação. A gente ouviu algumas opiniões, a gente percebe que realmente é um assunto que há uma cisão, né? As pessoas, você percebe que as pessoas acabam tocando ali em conteúdos que são bem míticos, são bem fundamentais mesmo. Era um pouco daquilo que você estava falando, sim, né? Sim, é interessante como a gente tem que... É um trabalho mesmo, né, que você vai processando isso com o tempo. A gente também tem que ter... A gente não tem que ter pretensão de achar que também de uma hora para outra a sociedade ela vai aceitar, né, tão facilmente esse tipo de coisa. É por isso que dá a ideia do conhecimento e você ir fazendo uma construção mesmo, né, porque é com informação. A melhor maneira de você trabalhar preconceito é através desse tipo de conhecimento mesmo. Só que isso é a desconstrução e isso leva um certo tempo mesmo, né? Eu entendo essas falas, né, e os discursos ainda conservadores, eu acho isso muito natural também, né? Porque isso traz, inclusive, um contraponto, né? O que as pessoas pensam e a partir do pensamento delas, dos medos, anseios, que tipo de informação e conhecimento que nós temos que produzir para que as pessoas consigam ir desmembrando isso melhor, né? Sem também a concepção, sem aquela ideia, né, certa de que todo mundo vai aceitar. Alguns sim, outros não. A gente percebe nitidamente que quando as pessoas se manifestam contrariamente, ou elas não conseguem dar um argumento para ser contrário, né? Tipo, simplesmente não, porque eu não aceito, porque, né? E quem consegue argumentar, normalmente tu vê que são argumentos baseados no patriarcado mesmo, no que é considerado a norma, o normal, né? Como se não pudesse quebrar a norma. Mas as normas estão sendo quebradas há muito tempo, porque de família tradicional mesmo, é menos de 50% no Brasil. Porque a maioria já se divorciou, casou com outros, teve outros filhos, entende? Então, o papai e a mamãe casado pro resto da vida, isso já é minoria, né, no país. Então, existem todas essas outras formas. E a gente percebe que, então, esse é só preconceito. Mas a gente sempre tem uma ideia, a gente não quer, tipo, que isso vire
que isso seja, que todos façam isso, ou que seja a maioria, que nem às vezes, tem gente que diz, vocês querem acabar com a família tradicional. É uma ideia. A gente não quer acabar, não. A gente não quer acabar, assim, quem quer casar, quem quer, sabe, pode. A gente só quer respeito, entende? No sentido de que a gente respeita quem quer casar, quem quer ter filho, fazer sua família tradicional. Por que a gente não pode ser respeitado e ter uma família diferente? E um dado bem interessante... Que você vai me dar num próximo episódio aqui do Conexão, porque o nosso tempo acabou, infelizmente. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui. O espaço está sempre aberto para esse tipo de questionamento, de reflexão. Muito obrigado pela participação, viu? A gente que agradece. Desculpa te interromper. Não, obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.